Sustenta minha decisão de não mais voltar atrás. Sustenta meu desejo, então, de te amar cada vez mais, sem cessar te buscar e pequeno me fazer. Bom dia, Joia Rara. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Reflexos da Joia. Me chamo Lilian Bessa, sou da comunidade católica até a última gota. E hoje nós vamos falar sobre a paciência, né? Anteriormente nós falamos sobre a impaciência, né? Esse movimento interior que nos leva à ansiedade, ao imediatismo, né? E hoje nós vamos falar em um grande remédio que é a paciência, né? A paciência que não é ficar de braços cruzados, né? É uma virtude, um hábito interior, uma força da alma que nos torna maduras diante da dor, dos limites e das contrariedades da vida, né? E o que é a paciência? A paciência vem do termo latim patiem, que significa padecer. Ou seja, a paciência é essa capacidade de sofrer bem, de acolher as contrariedades, né, as demoras, as dores, e não se deixar dominar por elas. Eu sei que não é fácil, né, mas a paciência ela é muito mais do que só suportar a dor. É suportar com sabedoria, com fé, com propósito, com confiança em Deus, né? Então a paciência é essa virtude, né? O que é uma virtude? É uma disposição firme e habitual para o bem, né? É um hábito espiritual, né, que precisa ser praticado, né? Para a gente conquistar essa força interior, eu tenho que fazer isso constantemente, né? E a paciência, é importante a gente entender que a gente consegue adquirir ela exercendo. Então, muitas vezes é no meio da contrariedade mesmo, né? Porque eu tenho dois meios de manifestar a impaciência ali, que é o inverso, né? Internamente, quando eu reclamo, né? Me vitimizo daquilo, né? Ali quando eu penso, né? E externamente, né? Quando, em vez só de também murmurar em atitudes, em palavras, em atos, né? Eu me demonstro impaciente. Então, eu tenho essas duas maneiras, né, de manifestar. É importante a gente entender, novamente, que a paciência não é a passividade, é uma decisão consciente de viver bem aquilo que eu não posso mudar no momento. Isso é muito importante. Então, você só vai adquirir paciência sendo contrariado mesmo, né? Quando algo te contraria, né? Quando alguém te atrasa, te frustra, te desafia, né? Que é onde a gente vai ali, de alguma forma, exercer essa virtude. Então, é importante a gente entender isso. Nem tudo vai ser do jeito que a gente espera. Os planos, às vezes, né, não vão ser daquele jeito que a gente planejou. As coisas não vão acontecer do jeito que a gente imagina, no tempo que a gente quer. Então, a gente precisa saber sofrer bem, porque a gente precisa esperar que as coisas aconteçam no tempo natural das coisas, né? Porque as contrariedades, que é onde nós somos formadas na paciência, ela se manifesta em vários âmbitos, né? As contrariedades com o outro, com as outras pessoas que estão em nossa volta, do nosso trabalho, da nossa família, da nossa convivência, porque nós somos seres relacionais, né? As contrariedades com o tempo das coisas, né? As coisas levam tempo. Às vezes hoje você está passando por esse processo de cura interior, mas não é do dia para a noite que as feridas vão ser curadas. Você quer, de alguma forma, ter uma vida mais íntima com Deus, mas não é do dia para a noite, é uma vida, né, ali um esforço de uma vida sacramental, de uma vida de oração, que vai te levar nessa intimidade. Então, a gente precisa entender que existe, né, o tempo das coisas, né? Tem as suas próprias limitações também, a gente precisa ter paciência, né, com as nossas próprias limitações, né? Contrariedades, é uma contrariedade nas nossas próprias limitações e misérias, que muitas vezes nós não aceitamos, que nós lutamos contra nossos vícios, mas também a gente tem que ter paciência nas nossas quedas e nos nossos processos também, né? Com aqueles processos também que a gente não entende ainda, que é um mistério, né, que a gente, ao longo da nossa história, da nossa maturidade, né, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. Então, é mais uma coisa que a gente tem que saber esperar, né, que saber sofrer bem aquelas contrariedades, né. Às vezes, comparações injustas, né, que nos fazem, né, que é uma contrariedade ali com o outro, mas que a gente tem que aprender a lidar, né. E a impaciência, ela te afasta da sua verdade, né? Enquanto a paciência, ela te aproxima daquilo que você é,
né? Porque quando você aprende a padecer, você aumenta a sua capacidade de amar. E quando você reclama, você fragiliza a sua capacidade de amar, né? Você, de alguma forma, não exercita esse suportar a dor com sabedoria, com entrega, com amor, né? Então, a virtude da paciência é muito importante, né? Nesse momento em que a gente busca também nos curar, né? Eu coloquei, né, nesse podcast também essa virtude da paciência, trabalhando a ansiedade, justamente porque a nossa falta de saber esperar é justamente isso que faz com que muitas de nós desistam do processo. Um processo que é um processo belíssimo a ser feito com Deus, mas que nós temos que sofrer essa espera, né? Existe um processo, existe um tempo, existe um esforço, né? E nós não podemos desistir daquilo que Deus quer para cada um de nós. Não é por acaso, né, que você está aqui nesse grupo, que você está ouvindo esses áudios. É pela graça de Deus, né? Pela providência divina. Então, para finalizar, gostaria de te convidar a se colocar diante de Deus, né? E pedir, né? Senhor, hoje eu quero te pedir a graça da paciência. Eu sei que nem tudo vai acontecer no meu tempo, Senhor. Sei que a vida trará contrariedades, tempestades, mas eu te peço, ajuda-me a viver cada uma delas com sabedoria e fé, Senhor. Toma o meu coração ansioso, apressado, exigente, dá-me um espírito manso, firme e disposto a aprender em cada dor, Senhor. Que eu me acalme, mas que eu cresça, que eu não me feche. Pelo contrário, Senhor, que eu confie em Ti. Ensina-me a suportar bem, a acolher o que eu não entendo, Jesus, e me deixa moldar pelo Teu amor, que sabe esperar tudo em mim, Senhor Jesus. Para que eu não te traia mais, pois eu sei que não sei te amar sem te ferir, mas Tua graça é maior, santifica